Hoje vamos aprender como criar um ranking de classificação ou um top 3 no Planilhas Google, que vai dinamicamente analisando as pontuações, retornando os respectivos times, neste caso, e sua respectiva pontuação. Então, por exemplo, o time A, se eu digitar que o time A fez 150 pontos, ele automaticamente já vem para o primeiro lugar do ranking. Assim como, se eu editar, por exemplo, o time G, 125 pontos, ele já veio para segundo colocado. O time D, que anteriormente estava em segundo, veio para terceiro. E assim, dinamicamente, vão ocorrendo as interações que fazem esse ranking de classificação. E agora, então, vamos para a prática aprender como realizar isso. Então, temos aqui um exemplo prático com dados fictícios e didáticos para estudo. Então, uma tabela que possui uma coluna com diferentes equipes e a outra coluna que possui as respectivas pontuações. Aqui também já temos a estrutura básica da tabela do ranking, com o primeiro, segundo e terceiro colocado. E agora o que queremos é analisar esse intervalo de dados e retornar o nome do time e sua respectiva pontuação, em uma ordem decrescente, ou seja, da maior pontuação para a menor, para o primeiro, segundo e terceiro colocado. Para isso, vamos utilizar duas funções. A primeira é a função query e a segunda é a função sort. A função sort, então, vou digitar igual a sort, essa função que classifica as linhas do intervalo pela coluna especificada. Vamos selecionar a função e ela receberá três parâmetros principais: o intervalo de dados, que vamos analisar, qual a coluna que vai ser a referência para a classificação e se a ordem é crescente ou decrescente. Então, vamos primeiro selecionar o intervalo, no caso, são essas informações da coluna A e da coluna B. Então, temos aqui o nosso intervalo, de A2 até B11, ponto e vírgula, coluna a classificar. Queremos classificar de acordo com qual coluna? De acordo com o nome da equipe ou de acordo com a pontuação? Com a pontuação. Então, a coluna a classificar, aqui o nosso intervalo tem duas colunas, a coluna a classificar vai ser a coluna 2. Ponto e vírgula. E agora vamos informar se queremos uma ordem crescente ou decrescente. Bom, nesse caso, queremos uma ordem decrescente, pois queremos da maior pontuação para a menor. E a sintaxe e informações desse parâmetro da função informa que false faz com que a classificação seja decrescente. Perfeito. Então, aqui nesse parâmetro vamos digitar falso, do valor lógico falso, true or false, do inglês, né, verdadeiro ou falso. Então, sort, o intervalo, a coluna que queremos classificar, e falso para termos a classificação decrescente. Então, apertando Enter, já temos aqui um retorno com os times e suas respectivas pontuações. Inclusive, as pontuações já em uma ordem decrescente. Então, nesse exemplo, o primeiro seria o time D, o segundo seria o time C, o terceiro seria o time F, e assim por diante. E se alterarmos essas informações, por exemplo, o último time é o time B. Time B, vamos aumentar a pontuação dele? Dinamicamente já foi atualizado. O time B veio para o primeiro. Porém, aqui no ranking não queremos trazer todos os times e todas as pontuações. E para isso vamos utilizar a função query para limitar a consulta. Então já posso apagar esse sort, já aprendemos um pouco mais sobre como utilizar essa função. E agora vamos utilizar a função query. Então aqui no início do ranking, digito igual query, seleciono a função. Lembrando que temos outros vídeos sobre a função query aqui no canal, então caso queira conhecer um pouco mais sobre essa interessante e poderosa função do Planilhas Google, há vídeos sobre a função query, inclusive uma playlist sobre ela aqui no canal. Muito bem, então dando sequência, a função query, o primeiro parâmetro que ela vai receber são os dados que iremos analisar. Porém aqui vamos fazer um pouco diferente. Já vamos trazer esses dados tratados pela função sort, naquela ordem decrescente que criamos antes utilizando a função sort. Então aqui vou digitar no início da query sort, abrir parênteses, selecionar o intervalo de dados, ponto e vírgula, classificar de acordo com a segunda coluna, então aqui o valor 2, igual ao que fizemos antes na função sort, ponto e vírgula, e
no parâmetro crescente, passar o valor falso e fechar parênteses, ou seja, o valor falso para classificar em uma ordem decrescente, do maior para o menor valor. Feito isso, ponto e vírgula, e agora sim a consulta, a query. Então, vou abrir aspas duplas, digitar agora com a sintaxe da função query, então, select, para selecionar os dados. Vou colocar aqui esse asterisco, que vai significar select all, ou seja, selecione todos os dados desse intervalo que vamos analisar. Porém, vamos digitar agora limit, ou seja, vamos limitar 3. Então, em resumo, o que estamos fazendo? Estamos selecionando todos os dados e limitando a 3 consultas. Então, vamos selecionar apenas os 3 primeiros valores que forem retornados da função sort, ou seja, os 3 maiores valores. Então, agora, fechando parênteses e apertando Enter, muito bem, já está funcionando. Então, temos aqui o time D, o time C e o time F com as pontuações 100, 97 e 94, que são as maiores pontuações desse intervalo. E se formos alterando, por exemplo, time H, 150. Perceba, o time H já veio para o primeiro do ranking e o time D foi para a segunda colocação, o time C foi para a terceira colocação e assim por diante. E conforme fosse alterando, dinamicamente as pontuações vão sendo atualizadas. E por hoje é isso. Aprendemos como criar um ranking de classificação, um top 3, no Planilhas Google, utilizando a função sort e também a função query. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.